O John Kennedy não pode ser titular absoluto do Fluminense. Ele deve ser titular absoluto. Ponto final. Não estamos falando de paixão. Não é emoção de arquibancada. Não é o torcedor gritando com o coração na mão. É estatística pura. É matemática aplicada ao campo. É impacto tático de alto nível. É o poder raro de decisão em jogos que pesam toneladas. Fica comigo até o último segundo deste vídeo. Eu vou provar tudo isso pra você. Vou trazer números claríssimos. Vou mostrar exatamente o que aconteceu dentro de campo nos últimos 9 jogos. A verdade sempre aparece quando a bola rola. Deixa o seu like agora mesmo. Se inscreve para não perder absolutamente nenhuma das nossas próximas análises táticas e comportamentais. Vamos direto aos dados cruéis e verdadeiros. O John Kennedy marcou 5 gols nos últimos 9 jogos do Fluminense. Ele também entregou uma assistência perfeita. Isso aconteceu em uma janela curta de tempo, entre o dia 23 de abril e o dia 19 de maio. Pense na grandeza disso. Esses números isolados representam simplesmente mais da metade de todos os gols do time inteiro durante esse período exato. Vou repetir para ficar cristalino. Ele participou diretamente de mais de 50% da nossa produção ofensiva. Metade da nossa força vem dele. Qual a fonte disso? Levantamento rigoroso de jogos do clube. Análise de registros de partidas oficiais. Súmulas. Não tem palpite aqui. Isso, por si só, já coloca uma lupa gigantesca e inegável sobre a importância vital desse jogador para o nosso elenco. Sem ele, nosso ataque vira um eco vazio. E se a gente fechar o foco apenas no recorte do mês de maio? A explosão de rendimento é ainda mais clara. É absurda. São 4 gols e uma assistência em míseras 5 partidas disputadas. Parecem números de videogame. Em outras palavras, quando o mês virou, o Kennedy simplesmente entrou em outro patamar de desempenho. Ele ativou um modo implacável. Pareceu até aplicar na prática aquele famoso e exaustivo treinamento chinês de repetição. Aquele foco brutal no desenvolvimento motor para atingir a perfeição no chute e no posicionamento. É o tipo exato de sequência mágica que transforma um jogador comum em estrela. Ele deixou de ser uma simples opção no banco. Virou uma peça central e totalmente insubstituível. Se você quer alguém que decide partidas apertadas, que não foge da responsabilidade, esses dados te entregam o argumento de bandeja. A pressão não o assusta. A pressão o alimenta. Agora, vamos traduzir toda essa matemática para a linguagem universal da grama. Como isso funciona na prática tática? O Kennedy não é apenas um artilheiro de tabela. Ele não é um centroavante pesado que fica plantado na área esperando a bola bater na canela dele. Ele é a válvula de escape vertical do time. O respiro profundo da nossa equipe. Pense no padrão do Fluminense. O time ama ter a bola, gosta de controlar a posse, rodar o jogo de um lado para o outro. Mas a realidade é dura. Muitas vezes, a equipe simplesmente empaca. Bate de frente contra blocos defensivos totalmente fechados. 2 linhas de 4 plantadas lá atrás. O que acontece então? O time roda a bola sem sair do lugar. A frustração aumenta. O relógio corre. É exatamente aí que o Kennedy entra rasgando o roteiro. Ele oferece profundidade pura. Ele dá opções de passe longo. Ele força o adversário inteiro a recuar. Os zagueiros têm um pavor psicológico da velocidade e da explosão dele. E o que isso causa no campo? Cria buracos enormes. Cria um clarão imenso para os nossos meias operarem na entrada da área. Eles ganham segundos valiosos para pensar. Isso não é teoria bonita de prancheta. É o que vimos, jogo após jogo. Cenas claras. Adversários recuando em pânico. Corpos caindo para trás para tentar conter a corrida agressiva dele. E, nesse movimento de desespero, os corredores laterais se abrem escancarados para as infiltrações dos nossos pontas. O comportamento de uma defesa inteira é manipulado pela simples corrida de um único atacante. Pausa muito curta agora. Respira fundo e analisa este ponto comigo. Se você acha que tudo isso é apenas sorte de momento, veja o dado absurdo de letalidade por minuto jogado. Esse é o número que separa os bons dos letais. Vamos lembrar das partidas contra a Chapecoense e contra o Independiente Rivadavia. Nesses 2 confrontos, o cenário era hostil. Ele não começou jogando. Ele entrou nos minutos finais da partida. O relógio era um inimigo implacável. A tensão no ar podia ser cortada com uma faca. E o que ele fez sob esse estresse absoluto? Marcou. Foram apenas 11 e 12 minutos em campo, respectivamente. E ele guardou gols vitais. Gols pesados e decisivos. Isso mostra uma concentração clínica quase assustadora. Uma leitura de espaço de um caçador de elite. Ele entra totalmente pronto para decidir. Ele não precisa jogar 80 minutos para aquecer as pernas e a mente. Espera aí, isso é sério mesmo? Sim, é absurdamente sério. É o sinal mais claro e evidente de um jogador com o faro de gol enraizado no próprio DNA. A mente dele já entra no jogo calibrada para ter finalização perfeita. Vamos dar um passo à frente. Vamos olhar para o impacto prático e direto nos resultados das partidas. Afinal, jogar bem e não vencer não enche a sala de troféus de ninguém. Das 4 vitórias suadas em que o Flu pôde contar com ele nesse recorte recente, adivinha? Em 3 delas, foi o Kennedy quem marcou o gol decisivo. Aquele gol que confirmou os 3 pontos na tabela. Ele fez isso na tensão contra o Bolívar. Ele fez isso no peso colossal do clássico contra o São Paulo. Ele fez isso no sufoco tático contra a Chapecoense. Perceba o detalhe comportamental aqui. Ele não está apenas fazendo número. Ele não está marcando em jogos que já estão magicamente resolvidos. Ele não faz o 4º gol de uma vitória fácil e tranquila. Ele está fazendo o gol da virada.
O gol do alívio. Ele está marcando o gol solitário que altera drasticamente o placar. O gol que decreta o fim da esperança do adversário e decide a vitória a nosso favor. Isso transforma completamente toda a nossa discussão inicial. Não estamos falando mais sobre a artilharia fria de um campeonato. Estamos falando sobre a capacidade de arrancar e garantir pontos reais. Pontos que ditam quem é o líder e quem amarga o meio da tabela. Trazendo isso agora para a parte tática mais prática e visual do jogo. Quero que você feche os olhos e imagine o comportamento do adversário. Com o Kennedy lá na frente pisando no gramado, a defesa adversária sofre um choque de realidade. A mentalidade deles muda na hora. Os zagueiros perdem a coragem. Zagueiros que antes adoravam subir para tentar antecipar passes, agora pensam 2 vezes. O bloco de marcação inimigo recua 10 metros para proteger as próprias costas. O medo do espaço vazio nas costas domina a mente da zaga. Os laterais adversários, que deveriam subir como alas para atacar, ficam retidos na defesa. Presos no próprio campo por pura precaução e medo do contra-ataque. Isso cria 2 efeitos diretos, em cadeia, para o estilo do Flu. Primeiro, sobra muito mais espaço, grama e liberdade para os nossos meias pensarem, rodarem a bola e ditarem o ritmo do jogo. Segundo, ocorrem muito mais cruzamentos com perigo, e sobram muito mais daquelas bolas de segundos momentos perdidas dentro da área. Ou seja, repito, a presença do Kennedy altera a dinâmica coletiva de todo o jogo. Ele não é só um finalizador, ele é uma ameaça tática invisível que prende peças do outro time na defesa. Mas a análise não para no campo das ideias táticas. Não é apenas sobre um futebol bonito de se ver. Os números pesados e absolutos de finalização confirmam essa dominância. Pegue como exemplo de estudo o jogo sufocante no Maracanã contra o Bolívar. O clima era de final de campeonato. A equipe produziu impressionantes 19 finalizações no total da partida. 19 vezes que a bola rondou com perigo iminente. E de onde nasceu a imensa maioria dessas chances claras e venenosas? Nasceu da movimentação incessante, caótica e mortal dele no último terço do campo. O Fluminense, naquele jogo, criou o total de 4 grandes e claríssimas chances de gol. Isso demonstra um volume ofensivo absurdamente agressivo, sufocante e direto para o gol. E adivinhe quem estava no centro disso tudo? Kennedy foi o verdadeiro epicentro absoluto desse volume todo. Ele foi o furacão. Tudo orbitava em torno da movimentação que ele gerava para quebrar as linhas. E agora chegamos na ferida exposta. A crítica mais pesada que você mesmo me pediu para não deixar de fora. A substituição do Kennedy na mesma partida contra o Bolívar. A placa do quarto árbitro subiu aos exatos 26 minutos da segunda etapa. O número dele brilhou em vermelho. E a arquibancada não entendeu nada. Foi uma escolha totalmente incompreensível e falha do ponto de vista tático, psicológico e estatístico. Vamos relembrar rapidamente o contexto daquele minuto exato. Ele vinha de uma sequência formidável, pegando fogo. Eram 4 gols e uma assistência nos últimos 5 jogos. A confiança dele estava no teto. Ele exalava perigo a cada toque na bola. Tinha acabado de marcar um golaço lindo que levantou o estádio. Ele era, sem sombra de dúvida, o nosso principal e mais afiado gerador de perigo contra uma defesa já exausta. Tirá-lo de campo naquele momento preciso, fervendo de vontade, para colocar um jogador frio e sem o mesmo ritmo de jogo? É remar violentamente contra a maré. É ir de encontro a absolutamente todas as evidências lógicas que os números, a tática e o calor do jogo nos entregavam naquele instante. Um banho de água fria no ritmo alucinante do nosso ataque. Isso não é uma simples e vazia discussão de torcedor frustrado de bancada. Isso é apontar um claro erro estratégico. Um erro prático, visual e comprovado por métricas reais e inquestionáveis. Dito tudo isso, trago o veredito para a mesa. Na minha visão tática, e aqui eu faço questão de repetir exatamente as palavras que você muito bem pontuou, o John Kennedy só sai deste time se algo grave acontecer. Ele só sai se quebrar a perna ou se sofrer algo pior. Fora isso, a vaga de número 9 é dele e de mais ninguém. Ele é disparado o atacante mais letal do nosso atual elenco. Ele tem dezenas de múltiplas formas diferentes de colocar a bola na rede. Pode ser chutando forte de fora da área. Pode ser com um toque de classe de primeira. Pode ser antecipando o teu zagueiro de cabeça. Ele tem aquele faro raro de área de um verdadeiro matador. O instinto assassino que não se ensina na escolinha. Mesmo que a gente coloque jogadores de extremo peso físico e renome no debate. Mesmo avaliando perfis de força bruta como o Hulk no futebol nacional. Kennedy tem que ser, inegavelmente, a nossa peça titular. Falar isso não é uma demonstração de radicalismo tático ou teimosia. É apenas a consequência lógica e orgânica dos números. É o reflexo direto do impacto coletivo gigante que ele cria em 90 minutos de futebol. E antes que os analistas de fisiologia venham cobrar respostas. Antes que alguém levante desesperadamente a bandeira do alto risco de desgaste físico nesta maratona insana de calendário. Sim, nós sabemos, mas a gestão inteligente de minutos e cargas é perfeitamente possível de ser aplicada pela comissão. E isso já foi feito e comprovado na prática com ele próprio. Ele foi decisivo e destrutivo entrando voando no segundo tempo em algumas partidas específicas. A grande vantagem de um jogador dessa estirpe é que ele te entrega um resultado monstruoso, mesmo com muito menos tempo no gramado do que a média. Sendo assim, fazer a rotação de elenco e poupar a musculatura dele é muito mais do que viável. É recomendável. Mas isso, de maneira alguma, significa arrancar a presença indispensável e assustadora dele na escalação em jogos que realmente valem a vida no campeonato. Mas como toda análise séria, profunda e imparcial precisa ter, eu lanço aqui um forte alerta. Um sinal amarelo brilhante e barulhento para essa comissão. O nosso time está dependendo demais do futebol dele. E isso beira o abismo.
Vamos resgatar o número para assustar de vez. Em curtos 9 jogos, a nossa equipe inteira marcou 11 vezes. O Kennedy sozinho participou diretamente de exatos 6 desses gols. Isso é maravilhoso, épico e fantástico para o jogador Kennedy. Aumenta a moral e o valor dele de mercado absurdamente. Mas é terrivelmente perigoso, quase tóxico, para a saúde mental e tática de quem depende apenas dos ombros dele para carregar toda a pressão ofensiva da temporada. O clube, a direção e o treinador precisam de urgência máxima para equilibrar isso de uma vez. O time tem a obrigação de reforçar outras frentes e alternativas de finalização. Precisamos urgentemente trabalhar e ensaiar variações táticas de forma exaustiva. O objetivo é claro: não permitir que um desfalque por cartão amarelo ou dor muscular se transforme magicamente em uma catástrofe de desempenho sem precedentes. Não podemos ser reféns do talento de um único jogador, por mais genial que ele seja neste exato recorte da temporada. Próximo jogo é guerra. A pressão continua deitando nos nossos ombros. E se o Fluminense quer mesmo transformar toda essa teórica vantagem e esse brilhantismo individual em classificação pesada na tabela? Se quer embalar uma sequência genuína e vitoriosa de pontos na competição do Brasileiro? A comissão técnica precisa olhar o campo de frente e colocar Kennedy como primeira e inquestionável opção de início. Não estamos falando em ser legal e premiar o garoto que fez gols bonitos. É sobre ser clínico, tático e calculista. É sobre usar a ferramenta certa para maximizar todas as nossas reais chances matemáticas de conquistar uma vitória fora de casa. A tática traçada no vestiário tem a obrigação de se ajoelhar e acompanhar a verdade absoluta dos dados de campo. Na partida que vem aí, o Fluminense deve escalar e lançar mão de Kennedy desde o minuto 1. Tem que explorar com agressividade constante e passes verticais todo e qualquer espaço sobrando nas costas atordoadas das zagas adversárias. Tem que ter a inteligência de proteger a própria linha de defesa, com intensa e dedicada compactação sem a bola, sabendo que a velocidade lá na frente é o nosso checkmate armado. Esse simples, direto e óbvio ajuste tático no papel pode ser a fronteira exata entre chorar, dependendo desesperadamente de outros resultados dos rivais para se classificar, e bater no peito para controlar soberanamente e de forma imponente a própria classificação. Agora o holofote sai do campo e vira para você que está me assistindo. A resenha é contigo e eu quero muito ouvir a sua voz aqui. Vai rapidinho até os comentários e simplesmente responde, com uma única letra: A ou B. A. O Kennedy é indiscutivelmente o nosso titular absoluto das partidas, a referência do time, e deve sentar no banco de reservas apenas e estritamente em uma situação de grave emergência. B. O Kennedy deve ter os seus minutos completamente alternados no esquema tático padrão, mantendo um estrito e longo programa de descanso pré-programado para evitar qualquer tipo de lesão física por fadiga acumulada na temporada. Eu fecho este vídeo intenso com uma única frase que tem o poder de resumir perfeitamente tudo o que destrinchamos aqui hoje. Kennedy decidiu os jogos pegados, alterou profundamente a mecânica, a psicologia e a dinâmica tática de todo o nosso time. Ele já provou que, quando a chuteira dele pisa em campo, o Fluminense trava muito, mas muito menos mesmo, nos bloqueios defensivos desesperados dos rivais. Se o clube quer realmente chegar no lugar mais alto e levantar taças importantes no final do ano, ele obrigatoriamente tem que saber abraçar e usar a arma principal que tem à disposição. Tem que usar o jogador que, hoje, no momento atual do futebol brasileiro, decide jogos sozinho. Se este conteúdo, se toda essa visão detalhada, essa paixão e esses dados analisados te ajudaram a ler e entender o campo de um jeito novo, deixa o seu like aqui embaixo agora. É um clique de 2 segundos na tela, mas que faz absolutamente toda a diferença do mundo na visibilidade do nosso canal e na entrega desse vídeo. Se você por acaso chegou agora e ainda não é inscrito na nossa página, faz isso logo e não perde tempo. Se inscreve imediatamente no canal e também aproveita para ativar o pequeno ícone do sininho. Assim você não perde um único detalhe das nossas próximas análises densas, das nossas revisões táticas e do acompanhamento psicológico do futebol que fazemos toda a semana. E claro, reforça o pedido. Me conta e abre o jogo aqui embaixo nos comentários o que você achou de tudo isso que eu expus. Responde se a sua visão tática se alinha com A ou se pende para a opção B. A sua opinião forte, a sua vivência e a sua visão tática enriquecem tudo por aqui. A gente da equipe lê cada mensagem, acompanha o debate de perto e interage sempre. Um abraço bem forte para você e eu te vejo com certeza no nosso próximo vídeo.